Digital Finanças. Eu sou o Renato Duzic, fundador da Digital Finanças, um portal voltado a você que quer comprar seu primeiro imóvel e não sabe por onde ou qual a melhor maneira de iniciar este processo. Ou quer investir, tem uma poupança, um FGTS e diante da atual economia instável está em dúvida sobre o que fazer com seu dinheiro. Ou ainda, quer investir, comprar um imóvel para alugar, procura uma maneira segura de iniciar esse processo. Ou quer rentabilizar melhor seu dinheiro, não sabe muito a respeito e tem várias dúvidas. Hoje falaremos de questões básicas de investimentos. Começaremos por recomendações elementares e caminharemos para algumas um pouco mais sofisticadas. Os investidores mais experientes possivelmente encontrarão poucas novidades. Ainda assim, há insights e protocolos operacionais valiosos aos que estão começando. Em primeiro lugar, falaremos sobre a poupança. Para muitos é óbvio, para outros nem tanto. O investimento em poupança representa uma perda de dinheiro. A regra da poupança determina apenas que quando a taxa Selic ficar igual ou menor que 8,5% ao ano, o rendimento da poupança passará a ser de 70% da taxa Selic mais a TR. Esta regra é válida somente para depósitos realizados a partir de 4 de maio de 2012. Os depósitos realizados antes do dia 4 de maio de 2012 não sofrem nenhuma alteração e têm garantido o rendimento fixo de 6% ao ano mais a TR, pelo tempo que forem mantidos em poupança. Você pode continuar movimentando a sua conta de poupança com o mesmo cartão e conferindo seu saldo total, depósitos antigos e novos, normalmente. Os saques, transferências, pagamentos e débitos em conta serão retirados primeiro do saldo dos depósitos novos, realizados a partir de 4 de maio de 2012, e em seguida do saldo de depósitos antigos, realizados até 3 de maio de 2012. Caso você prefira que o saque seja inicialmente nos depósitos antigos, realizados até 3 de maio de 2012, você pode procurar a sua agência e solicitar ao seu gerente. As vantagens da poupança. Primeira dela, comodidade. Movimente sua conta pelo aplicativo da Caixa ou Internet Bank do seu banco ou da própria Caixa. A flexibilidade. Deposite em qualquer dia do mês, o quanto quiser, e até em agências lotéricas, no caso da Caixa. A segurança. A poupança é o investimento mais forte e tradicional do mercado para pequenos investidores. Há investimentos de risco tão baixo quanto a poupança com remuneração muito superior. Exemplos clássicos são os fundos DI, de seu próprio banco, que rendem cerca de 90% do CDI, a Selic, hoje em torno de 13% ao ano, ou seja, um rendimento de 11,3% ao ano. Descontando daí o imposto de renda, no máximo de 22,5%, falaríamos de um retorno anual de 8,8% ao ano, muito superior aos da poupança, praticamente sem risco. Se o investidor tiver acesso aos fundos de corretoras ou bancos de investimento, pode conseguir até 95% com alguma facilidade. Neste caso, o retorno final seria de 9,3% ao ano, apenas reforçando o argumento. A maior parte dos investidores até sabe disso, mas por conservadorismo, acaba deixando ao menos uma pequena parcela de seu patrimônio na caderneta de poupança, como uma espécie de colchão de liquidez. O recado principal aqui é que nem isso se faz necessário. Há fundos DI pagando 90% a 95% do CDI com liquidez diária, ou seja, você pode acessar seu dinheiro no mesmo dia em que precisar. A alternativa aos fundos DI e à poupança, evidentemente, é a compra de títulos públicos, com baixo risco e um retorno também elevado. Isso pode ser feito através do site www.tesourodireto.gov.br.
No momento, os melhores títulos são o Tesouro Selic, as LFTs, e o Tesouro IPCA mais a NTN-BS. O segundo são os títulos públicos. Posso comprá-los no meu banco? Pode, mas não é recomendável que eu faça. Para o banco, o investimento em título público concorre com o seu fundo de renda fixa. O interesse do banco será direcionar o cliente para o fundo de renda fixa, cujas taxas de administração e performance são muito maiores. Então o banco acaba cobrando do cliente uma taxa muito alta para comprar títulos públicos, de até 0,4% ao ano, o que é um absurdo. Recomenda-se, portanto, a preferência por corretoras aos bancos para comprar títulos públicos. Terceiro, qual o melhor jeito de comprar dólar? Bem, há 3 formas mais tradicionais de fazer isso: contratos futuros de dólar, fundos cambiais e abertura de conta no exterior. Há uma dinâmica própria nos contratos futuros que pode ferir o investidor mais desavisado, como as particularidades associadas à cobertura de margem e, principalmente, ao chamado prêmio pelo risco cambial. No contrato futuro, sabe-se com certeza qual será a taxa de câmbio realizada para o contratante naquela data. Essa certeza, diferentemente da mera expectativa, implica na existência de um prêmio. A maneira mais simples de ganhar exposição ao dólar é através dos fundos cambiais dos bancos comerciais. Não há muita inteligência na gestão de fundos cambiais. O gestor pega o dinheiro e compra o cupom cambial, que é o juro em dólar no Brasil. Assim, a rentabilidade líquida ao investidor acaba sendo definida pelas taxas cobradas. A forma mais rentável, porém, é mesmo através da abertura de conta no exterior, comprando ativos denominados em dólar. Meus favoritos para o momento são os títulos de empresas estatais, com risco soberano, a grosso modo pagando 5,5% a 6% ao ano mais a variação do dólar. O processo de abertura de conta no exterior é burocrático, mas perfeitamente factível. Tendo aberto a conta, basta conversar com o assessor da corretora para realizar a compra de títulos denominados em dólares de CEF, BNDES e Petrobras. Quarto item. Ações é um bom negócio mesmo diante do prognóstico de crise? Sim, é importante ter exposição aos mais variados mercados, por um princípio de diversificação. A questão é ter pouco no momento. Sugiro 5% do portfólio para os mais conservadores e até 20% para os mais agressivos, mas em ações defensivas. Cabe avaliar cada uma delas, no mínimo nos últimos 3 meses. Ações são pedaços de empresas e, portanto, em uma última instância, possuem lastro em um ativo real. Em reforço a empresas anticíclicas, capazes de se beneficiar da valorização do dólar. Por exemplo, caso emblemático da Embraer, cujas receitas estão quase em sua totalidade denominadas em moeda estrangeira. Quinto item. Apostar na queda das ações não seria um caminho natural? Como fazer? Sim, há boas alternativas para se vender, principalmente porque achamos a Bolsa Brasileira no geral cara aos níveis atuais. Como vender algo que eu não tenho? Da mesma forma que você pode comprar mais do que permite seu patrimônio, naquilo que se chama alavancagem. Há também um mecanismo de vender sem ter. Para tanto, você pode identificar a ação que deseja vender. Feito isto, o primeiro passo é abrir seu home broker ou ligar na mesa da corretora ou banco e vender a quantia desejada ao respectivo preço. Aqui precisa checar se você já está cadastrado para a venda e quais os seus limites. Caso você opte por recomprar no mesmo dia, day trade, basta comprar e fechar a operação sem nenhum outro passo. A ideia aqui, porém, é dormir vendido. A solução para isso é alugar de alguém. O contrato de aluguel tem 2 pontas. A primeira é o doador, aquele que tem a ação de fato. Ele empresta a ação por um período e recebe uma taxa de juros por isso. Normalmente,
vai ficar com a ação por bastante tempo. Então, aproveita para receber um juro em cima disso. A segunda ponta é o tomador, aquele que não tem a ação. Ele pega emprestado para poder vendê-la e devolvê-la depois. A ideia é vender agora, em tese caro, e recomprar depois, barato, quando devolverá ao doador. É, portanto, quem aposta na queda. Para realizar o aluguel, tem que se fazer na mesa da corretora. Existe uma perda, relação de oferta e demanda de aluguel, que, a grosso modo, só as corretoras enxergam. Há também um mercado de balcão, em que a corretora consulta os clientes para interesse em alugar. O link abaixo transmite uma ideia de preço médio do aluguel. www.bmfbovespa.com.br/banco títulos BTC empréstimo registrado.aspx idioma igual PT-BR. Quando você vende, há uma entrada de caixa. A partir disso, você pode comprar uma outra ação, para a qual você tem uma perspectiva mais favorável. É isso que representa o tal long, comprado, versus o short, vendido. Sexto item. Entre os investidores de baixo risco, devo comprar LCIs e LCAs que são isentos de imposto de renda? Bem, não é porque o investimento é isento de imposto de renda que ele é bom. Para este caso, siga a filosofia de Nassim Taleb. Sempre invista centavos para ganhar dólares, nunca invista dólares para ganhar centavos. A partir de LCIs e LCAs, o sujeito nem sabe o que está comprando, ganha um delta mínimo sobre o CDI e corre o risco de crédito. Ah, mas tem garantia do FGC. Sim, mas somente até um determinado limite. E a garantia exige muitas vezes uma burocracia enorme e certas corretoras ou distribuidoras podem estar alheias ao ressarcimento. A parte de baixo risco de seu portfólio deve ser efetivamente de baixo risco e não algo com risco de crédito. Fundos DI e títulos do governo são referências mais seguras. O diferencial de rentabilidade virá dos ativos realmente de risco, que, como já falamos, devem ser muito bem avaliados em seu retrospecto. Com esta análise, iremos diminuir o risco de perda. Nos ativos de alto risco, bolsa de valores, por exemplo, deve-se fazer acompanhamento diário da evolução das ações no mercado. Só assim teremos maior chance de altos ganhos. Por hoje seria isto. Estaremos postando outros vários tipos de investimentos, dicas sobre o mercado financeiro e imobiliário e dentre deles suas peculiaridades, para que você possa analisar as diversas situações e após tomar sua decisão. As fontes aqui são o link que disponibilizamos acima possui índices dos mais variados e também tem cursos de finanças pessoais, vale a pena conferir. As fontes são o mercado financeiro da Bolsa de Valores e a Caixa Econômica Federal. Um grande abraço e até a próxima.